Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Vou falar um pouco da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, que vai ser uma rodada com jogos bastante interessantes, disputa contra a zona de rebaixamento, jogo que vai valer 6 pontos, vai definir quem vai realmente brigar pelo título brasileiro ou não. E antes de falar dessa rodada, eu vim dar uma boa notícia para muitos que não queriam perder jogadores, que as principais janelas de transferências para times da Europa está se fechando. Algumas já até se fecharam e isso é bom. Quem pensava em vender jogador para ter um lucro, agora é só no final do ano, que talvez consiga fazer essas vendas. E para quem não queria perder jogador, a janela para a gente se fecha. A maioria tudo fecha semana que vem. Isso já é bom, que pelo menos você sabe que não vai ter tanto desfalques. E aí vamos falar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã o primeiro jogo, às 4h30, é Juventude e Avaí. É o duelo de desesperados. O Avaí já não vence já há um bom tempo, há 7 jogos. O Juventude não vence há 5. E são times que estão numa zona de rebaixamento e querem permanecer na Série A. Porque cada time tem seu projeto, porque o projeto deles é estar na Série A, porque com o dinheiro da cota de TV da Série A, a arrecadação que eles têm na Série A, que dê pra fazer esse projeto andar. Porque na B, o projeto deles é único, tentar subir pra A. Porque é difícil você trabalhar com muito menos dinheiro. Que hoje a cota da Série B, ela paga 8 milhões, e só pra jogar o Campeonato Brasileiro da Série A se ganha 22 milhões, só isso. Sem contar outras premiações, como colocação, jogos vistos e pay-per-view. E assim, o que eu acho de Juventude e Avaí? Vai ser um jogo... Acho que o Juventude talvez possa vir ganhar mais pelo fator casa, mas vai ser um jogo bastante equilibrado. E aí teremos o outro jogo da rodada, que imagino vai ter muito flamenguista, muito tricolor, corintiano, colorado que vai ver, porque muita gente vai torcer pro Red Bull Bragantino, já que o Red Bull Bragantino enfrentará o líder Palmeiras. E o time do Maurício Barbieri está precisando de ter uma sequência boa, porque ele ganha, depois empata, perde, ganha. Ele não está conseguindo ter uma sequência. Está em 11º. E o Bragantino tem aquele projeto da Red Bull que é tentar fazer aquele time para estar na Libertadores, ou na Copa Sul-Americana, mas a Libertadores para dar aquela visibilidade para a empresa. Tipo, você tem o Red Bull na Alemanha, tem o Red Bull na Áustria, que já são times que conseguem avançar na Liga dos Campeões. Jogam, não sempre, mas com uma frequência. Então, para o Bragantino é muito importante isso. Já para o Palmeiras, é um jogo que ele não pode tirar o pé, porque hoje o Flamengo está a 7 pontos. É um jogo que o Palmeiras vai ter que focar bastante. E o Palmeiras vai ter um desfalque, é certo. O Rafael Veiga sentiu no jogo contra o Atlético Paranaense e é um desfalque certo. Palmeiras pode talvez venha poupar algum jogador. O Abel Ferreira ainda não confirmou se vai poupar o time, mas talvez venha poupar algum jogador sim. Até porque o Palmeiras vai ter um jogo difícil, que é perder o primeiro jogo para a Transparência na Arena Baixada por 1-0. O time de Felipão é um time enjoado para você ganhar, mesmo com o Palmeiras jogando em casa. E o Palmeiras vai ter que fazer um jogo... Vai ter, tipo, 2 jogos difíceis. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, mas o grande difícil é na terça-feira. Isso pode fazer com que alguns jogadores já estejam muito mais pensando. Pô, a gente vai pegar a transferência terça, a gente tem uma gordura. Então talvez a Abel possa poupar um ou outro jogador. E também vai ter muito jogador entrando focado no Atlético Paranaense. Na minha opinião, esse jogo para mim é um empate. E aí vamos falar de um jogo bastante interessante, que é o América. O América, ele tá conseguindo ter uma boa sequência, tá em 9º. E tá querendo novamente, pelo menos, buscar uma vaga na pré-Libertadores. É um time que tem jogado bem, tem Everaldo, tem alguns jogadores que estão rendendo bastante, que vai enfrentar o 16º colocado Coritiba, que não quer ser aquele ioiô, que é sobe e desce, sobe e desce. Então, assim, é um jogo... Acho que vai ter um certo equilíbrio, mas acredito muito que o América ele possa sim ganhar esse jogo. E aí também teremos um jogo bastante interessante,
que envolve um time que está na Libertadores, que é o Atlético Paranaense, e Felipão já faz isso em outros jogos e vai com time praticamente reserva. Porém, esse time reserva do Atlético Paranaense já venceu o Palmeiras nesse brasileiro. Esse time do Atlético Paranaense, no último jogo, poupando muitos titulares, praticamente quase o time reserva, ele conseguiu empatar com o Ceará fora de casa. Então, assim, esse Atlético Paranaense mesmo, sendo um time reserva, é um time que vem de cara suas derrotas, sempre conquista um ponto. E Felipão tem aquela coisa, saber fazer aquele ferrolho, se defender bem. Tem sido a creche dele. É um time que o Hugo Moura, como já foi, não vai jogar porque está desfalcado contra o Palmeiras, vai jogar esse jogo. E alguns reservas que devem jogar é Terãs, Coelho, Pablo, que são jogadores de qualidade. Então, assim, é um jogo que o Fluminense tem que ficar com o sinal de alerta, não entrar. Estamos pegando o time reserva deles. Dá pra o Fluminense ganhar? Muito. Só que vai ter que ter uma coisa, cautela. Já que o Atlético Paranaense vai vir pro contra-ataque. É o time que propõe jogo pro time que não quer propor jogo. Então, assim, o time do Fernando Diniz vai ter que ter esta cautela. O Fluminense precisa ganhar, para ainda sonhar com o título brasileiro. Sonhar não custa nada. Mas o importante é para permanecer entre os 4 primeiros. Para almejar, sim, estar na Libertadores no ano que vem na fase de grupos. Que também é muito importante. Porque esse ano o Fluminense entrou na aquela fase preliminar, e não conseguiu chegar à fase de grupos. E chegar à fase de grupos rende dinheiro. Como vem esse time do Fluminense? Fábio, Samuel Xavier, deve ter algumas mudanças nesse time, e que deve ser talvez Caio Paulista ou Cris Silva na lateral esquerda. Perdeu o Nonato, que vai para o futebol búlgaro. Aí provavelmente o Martinelli entra nessa vaga. E o setor ofensivo deve ser aquele que a gente já está acostumado, com o Ganso, Matheus Martins, Germancano e John Ares, que tem jogado muito bem esse campeonato. Acho que o Fluminense é favorito nesse jogo, mas é um jogo muito perigoso para o Fluminense. Dá para ganhar? Dá. E aí vamos falar dos jogos de domingo. Domingo de manhã teremos Flamengo e Ceará às 11 horas. O Ceará, que tem mudança no comando, Lúcio Gonzalez assume o time, e também é um reencontro, porque Dorival Júnior, antes de ir para o Flamengo, estava no Ceará. O Ceará de Vina, de Mendonça, de Kleber, tem um jogador interessante, só que o Ceará ele não está conseguindo ter uma sequência boa. O Ceará ele é um mestre, talvez tentar pegar uma vaga na pré-Libertadores. E vai ter um jogo muito complicado, que vai enfrentar um Flamengo que mesmo com o time reserva tem jogado muito bem. Lembrar Flamengo e Palmeiras, o Flamengo empata. E é um time que tem... O Flamengo contra o Botafogo ganha. Então, assim, esse time do Flamengo tem jogado bem. E talvez o Dorival não vai ter que poupar tanto os jogadores, já que o Flamengo conseguiu um resultado excelente, ótimo, um 4-0 contra o Vélez. Tem um outro resultado excelente que o Flamengo conseguiu contra o São Paulo, 3-1. Isso significa muito que o Flamengo vai jogar tranquilo nesse jogo. Tranquilo em termos, que é um adversário complicado, mas vai poder talvez jogar com uma tranquilidade de poder escalar alguns titulares. Provavelmente o Flamengo deve escalar alguns titulares. Talvez Pedro, Gabigol de centroavante, Everton Ribeiro deve talvez ter uma oportunidade para começar o jogo como titular. Então, assim, provavelmente o Flamengo não vai poupar tanto como estava poupando nos outros jogos. Vai ser um jogo que o Flamengo vai jogar no Maracanã, lotado, que a torcida vai estar empolgada, até porque o Flamengo está vindo de uma boa sequência. E aí teremos um jogo que é um jogo de 6 pontos. É Corinthians Internacional. É aquele jogo. Se alguém ainda sonha com o brasileiro, com um título, vai ter que ganhar esse jogo. É um jogo assim, aquele típico jogo de 6 pontos. Que assim, é um jogo muito equilibrado. O Corinthians, ele conseguiu voltar a ter uma boa sequência. O Inter, de Mano Menezes, também tem jogado bem. E é um jogo que muito equilibrado. Talvez o Corinthians, pelo fator casa, possa ter uma pequena vantagem. Não vai ter o Duqueiroz, nem Adson, mas vai ter Fausto Vera de volante. E aí no meio campo você vai ter Renato Augusto, Mosquito, Guedes. E na frente, quem desencantou e tá fazendo gols e tá jogando bem, que é Yuri Alberto, que tinha sido motivo de piada no início do ano. O Corinthians vem bem. O Corinthians é um time que ele precisa
tá na Libertadores, então assim, acho que o fator Corinthians jogando em casa, eu acho que o Corinthians pode ganhar esse jogo sim, mas vai ser um jogo muito, muito equilibrado. O time de Felipão, não, de Mano Menezes, é um time que tem qualidade para se defender, tem jogadores que têm jogado bem, o Penha, o Alemão, Maurício, Wanderson. É um time que tá. O trabalho de Mano Menezes no Inter é bom. Depois dele ter vindo de alguns trabalhos não tão bons assim. E aí vamos falar de um jogo, que esse jogo vai passar. Eu esqueci de informar uma coisa: Corinthians e Inter vai passar para a Globo, vai passar para São Paulo, para o Rio Grande do Sul e para alguns lugares. Aí teremos outro jogo que vai ser o jogo da Globo para o Rio de Janeiro e para o estado do Ceará, que é Fortaleza e Botafogo. Um Fortaleza, o cara tá com o estádio lotado, um time que tá vindo muito empolgado, porque Fortaleza era o último. Fortaleza, ele com um quarto do campeonato já, ele conseguiu fazer mais pontos do que um turno inteiro. Um quarto de um turno, estou falando do segundo turno. Ele conseguiu fazer mais pontos que no primeiro turno. Fortaleza, ele está se reabilitando. Caiu de pé na Copa do Brasil, caiu de pé na Libertadores. O trabalho de Pablo Vojvoda é muito bom. Os jogadores com ele têm rendido. O Robson, o Romarinho, Moisés tem jogado bem. E assim, o Fortaleza vem bem. Por isso que eu falo que o Fortaleza tem o seu favoritismo. Para um Botafogo que talvez, se o Botafogo não fosse SAF, se Luiz Castro fosse o treinador brasileiro, já tinha sido mandado embora há muito tempo. Porque o trabalho. Luiz Castro já teve um tempo, já passou mais de um turno. E ele não consegue trabalhar com esse elenco. Tudo bem que tem lesões, alguns jogadores chegou. Mas era pro Botafogo já apresentar um futebol melhor. E assim, como que deve vir esse Botafogo? Tiquinho Soares deve ser relacionado, enfim. E aí o ataque deve ter o segundo volante jogando Tietê. Aí centralizado Júnior Santos. Lucas Fernandes deve ser o cara que deve fazer as jogadas criar. Com o Jefferson de um lado. E provavelmente João Vitor, aberto de um lado. Se não for João Vitor, é o Luiz Henrique. Porém, o Botafogo não tem jogado bem. E assim, impressionante pelo poder do investimento. Parece que o time não encaixa. Acredito assim que esse jogo a Fortaleza ganha. Na minha opinião. Eu acho que dá pro outro time ganhar. Dá pro Botafogo ganhar. Só que não tem representante de resultado. E se fosse outro time, eu falo, talvez Luiz Castro já teria caído. Aí vamos falar de um duelo de Atléticos. O Atlético Goianiense, mesmo vindo na zona de rebaixamento, ele conseguiu, durante a semana da quinta-feira, um resultado muito bom. Ganhou do Serra Dourada de 3-1 do São Paulo. O Atlético Goianiense está a um passo de chegar à final da Copa Sul-Americana. Tudo bem que vai ter gente que falar, pô, eles ganharam o Corinthians por 2-0 e perderam de 4-1 no Neoquímica Arena. O São Paulo pode talvez ganhar de 3-0 e tirar a classificação, pode, mas pode muito bem acontecer do Atlético Goianiense talvez até perder para o São Paulo de 2-1 e se classificar. Então assim, o Atlético Goianiense ele vem empolgado pelas competições tipo Copa do Brasil, Sul-Americana, mas está na zona de rebaixamento. Então assim, é um jogo muito importante para o Atlético Goianiense, que tem alguns jogadores de qualidade. O time de Eduardo Batista assumiu o time recentemente. E assim, vai ter Marlon Freitas, vai ter Wellington Rato, vai ter Diego Churin para esse jogo contra o Atlético Mineiro, que precisa se reabilitar. E assim, o que eu falo do Atlético Mineiro? Hoje o Atlético Mineiro ele gasta muito dinheiro, uma das folhas salariais mais caras do país. E o orçamento do Atlético Mineiro, ele previa não cair nas oitavas de final de uma Copa do Brasil, previa no mínimo chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Ele previa chegar numa semifinal de Libertadores. Ele ficar entre os três no Brasileiro. E o Atlético Mineiro ele não encaixou o time ainda. O Atlético Mineiro tem uma das maiores dívidas do país. E isso tudo cria uma pressão também nos bastidores. E a necessidade do Atlético Mineiro ganhar esse jogo para, no mínimo, ir para a próxima Libertadores. Como que tem uma possibilidade de ter uma final brasileira, pela Copa do Brasil também pode abrir vaga, virar o G6, virar um G8, pode facilitar a vida do Atlético Mineiro estar, porque o Atlético Mineiro precisa da próxima Libertadores. Se não tiver, financeiramente pode abalar muito o Atlético Mineiro.
E o time comandado por Cuca, que ainda não empolgou, que não tem tido uma boa sequência. No Brasileiro vem de uma derrota em casa para o Goiás e um empate para o América Mineiro. Nath Fernandes deve continuar no banco. E aí o setor ofensivo deve ter Zaracho, com o ataque Ademir de um lado, Pavão de outro, e ele, Hulk, na frente, que não tem feito uma boa temporada como ano passado. Na minha opinião, eu acho que talvez o Atlético Mineiro ganhe. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu acho que o Atlético Mineiro talvez desencante, comece a ganhar, porque até o salário do Atlético Mineiro tem dia. Então assim, acho que talvez naquele momento o Atlético Mineiro se reencontrar. E aí, para finalizar a rodada do domingo, teremos um jogo muito importante para as duas equipes, Cuiabá e São Paulo. O Cuiabá querendo permanecer na Série A, que é treinado por um português, Antônio Oliveira. E é um time que tem bastante veteranos, como Walter, Paulão, Camilo, Valdívia, Davidson, que deve começar o jogo. Sem contar, por exemplo, nesse time, no banco de reserva, tem Rodriguinho, tem André Balada. Então, assim, o Cuiabá vai tentar fazer valer o fator, entre aspas, casa. E também a pressão que o São Paulo vem. São Paulo vem de uma derrota muito ruim pro Flamengo no Brasileiro. Vem de uma derrota muito ruim agora pro Atlético Goianiense. E o São Paulo é o jogo pra se habilitar, porque o São Paulo também não tá vindo bem no Brasileiro. Isso complica. Hoje o Rogério Ceni sofre uma pressão muito grande. E o Gomes, a torcida tem criticado porque ele não renovou ainda. E assim, pra mim é um jogo complicado pro São Paulo. Assim, que deve jogar com o time titular, que é Igor Vinícius na lateral direita, Igor Gomes, Nestor, Reinaldo na esquerda. O ataque deve ser Luciano, Caleri. Porém, o São Paulo precisa encontrar as vitórias. Porque tava bem, começa bem o Brasileiro, vai caindo de produção e vem de dois resultados difíceis, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Quem eu acho que pode vencer esse jogo? Eu acredito muito no empate entre Cuiabá e São Paulo, que ainda deixaria o São Paulo em crise e o Atlético Goianiense na parte de baixo da tabela. E aí o jogo de segunda-feira é Santos e Goiás, que é um jogo para mim de 6 pontos. O Santos está em 8º, o Goiás está em 10º. Times que a gente pensava que o Goiás ia brigar mais na parte de baixo da tabela. O Santos talvez não estaria tão bem na tabela. São times que têm vindo bem. O Santos vai ter a volta de Marcos Leonardo, que deve fazer aquele trio de ataque com Soteldo e Lucas Braga. E o time de Lisca tem melhorado muito. E Lisca pode vir botar Luan, que estava no Corinthians, como titular. Então, assim, eu acho que o Santos ele pode talvez tentar beliscar uma vaga, talvez não na fase de grupos de Libertadores, mas naquela pré-Libertadores. E o Goiás do treinador Jair Ventura e do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul. Vem bem, é um time que tem bem, um bom jogador. Tadeu, pra mim, tem sido feito um bom brasileiro no gol. E, na minha opinião, assim, vai ser um jogo equilibrado, porém acredito muito que o Santos deva vencer esse jogo. Mas vai ser um jogo muito equilibrado. Para mim, essa rodada de brasileiro pode dizer muito mais que se ainda tem briga por título brasileiro, se não tem, se alguém vai se aproximar. Para mim é uma rodada muito importante. E desde já, quem viu o vídeo todo, ficou um vídeo mais longo, vou tentar diminuir um pouco os vídeos, tentar minimizar um pouco. Dá aquela curtida, comenta alguma coisa e se inscreve no canal. E desde já, como eu já disse desde o início do vídeo, um bom final de semana a todos